Continuando a nossa aula de UTI, a gente vai falar sobre o catéter de PICC, tá? Então, na verdade, existem dois catéteres de PICC, tá? Um catéter de PICC com um C só e um catéter de PICC com dois Cs, tá? Esse daqui, quem coloca é o enfermeiro, tá? Com dois C, catéter de PICC, tá? É um catéter, logicamente, colocado no meu paciente, que é protegido, tá? Esse catéter de PICC, tá? Tanto o enfermeiro, tanto o médico coloca esse catéter de PICC aqui, tá? Ele, logicamente, para acesso venoso, tá? Periférico, quando o meu paciente ele não tem muita questão do acesso, muita questão das veias, né? Se rompe muitas veias, né? Então a gente precisa, logicamente, de um catéter que vai tomar, logicamente, uma medicação de longa duração e a gente vai colocar esse catéter de PICC. E o outro catéter de PICC, que é com um C só, tá? É logicamente um catéter, que é um dispositivo introduzido diretamente na cabeça do meu paciente para fazer uma drenagem de líquido. Mas ele só faz isso? Não. Ele vai medir logicamente a pressão intracraniana dentro do meu paciente. Fora isso, ele também dá para a gente medicar, tá? Levar logicamente medicamento diretamente. Tá? Então ele vai medir a pressão intracraniana, como que está sendo a pressão, se o meu paciente está bem, se ele está logicamente estabilizado ou se está aumentando, se o meu paciente a gente pode deixar ele muito tempo em coma ou não. Então é muito importante esse catéter de PICC, tá? É um catéter geral, tá? Provisório, tá? Que a gente quer colocado, introduzido na posição superior, logicamente, da cabeça, para drenar, logicamente, líquido, tá? O que que acontece aqui? Só o neuro coloca, tá? O neuro que vai fazer, logicamente, colocar e vai fazer, logicamente, a questão da manutenção dele é o neuro. Tá? A enfermagem, ela faz uma manutenção, logicamente, dos cuidados, do parâmetro, mas quem coloca a mão é sempre o neuro, tá? Esse catéter aqui, tá? O catéter de PICC, ele é muito delicado, então não é todo mundo que coloca, tá? O neuro, ele é bem chato em questão desse catéter, tá? Qualquer erro, qualquer, logicamente, virada desse paciente pode, logicamente, tirar do local e ali a gente perde, logicamente, a pressão intracraniana do meu paciente, tá? Que é muito importante. Depois a gente volta sobre esse catéter de PICC, tá? Isso daqui só é uma pequena introdução, porque depois a gente vai trabalhar quando a gente falar sobre traumatismo craniano, tá? TC de crânio. E, logicamente, que tem a ver, logicamente, com catéter de PICC, tá? Por que a gente coloca esse catéter de PICC? Vamos lá e vamos compreender isso. O nosso, logicamente, a nossa caixa craniana, tá? Ela tem uma massa cinzenta, tá? Que se chama cérebro, tá? O nosso cérebro, tá? É do tamanho, logicamente, da nossa caixa craniana. Então, todo mundo, tá, tem a caixa craniana e o cérebro apropriado para aquilo, tá? Pode mudar algumas funções, pode ter algumas alterações, sim, tá? Quando meu paciente tem uma anomalia, tá? Fora isso, não. Todo mundo tem a caixa craniana, tá? E toda a caixa craniana vai ter um cérebro apropriado para ela, tá? Então vamos deixar isso bem claro. Então, quando você tem um acidente, ou bate, ou tem um desmaio e bate a cabeça, tá? O cérebro, ele pode inchar, tá? E nisso que ele vai inchar, você vai perder algumas funções. E o cérebro, ele não pode inchar. Por quê? Porque a minha caixa craniana, ele não tem espaço. O que que a gente vai fazer? A gente vai, logicamente, colocar esse paciente em coma induzido, vai colocar esse catéter porque você vai medir a pressão intracraniana, porque o cérebro está logicamente inchado, vai injetar medicações para que esse cérebro diminua, desincha e depois tira-se o catéter, porque aí ele vai ficar estável, tá? Vai fazer logicamente a questão do eletroencefalo, tá? Porque o eletroencefalo, para saber as ondas,
tá? Cerebral, se ele tá tendo as ondas, tá? Os impulsos cerebrais. Tendo, tira logicamente as medicações, então vai diminuir as medicações, que tá rebaixando logicamente os níveis de consciência dele, e ali ele vai voltando, tá? Devagarzinho, vai voltando, e ali vai estabilizando o paciente. Tem vezes que o paciente não volta, tá? Eu vou falar exemplo de 2 casos. Um é com o filho do Leonardo, que ele teve um acidente de carro, teve o catéter de PICC, o cérebro logicamente inchou, teve todo aquilo, mas ele era jovem, então ele se recuperou. Teve sequela? Teve, tá? Tudo que vai no cérebro sempre vai ter sequela, não adianta. Se for um AVE, vai ter sequela. Vai ter um AVE hemorrágico, vai ter sequela. Tudo que vai mexer no cérebro pode ter uma sequela, tá? E vou falar um pouquinho sobre o Shaolin, tá? Que é outro exemplo. Ele teve o mesmo acidente, né? Foi colocado em coma induzido, fez tudo isso que foi realizado no filho do Leonardo, mas ele não, logicamente, na hora de tirar as medicações, ele ficou em coma vegetativo, tá? Ele não voltou, tá? Ele voltou, logicamente, as ondas cerebrais dele voltou, não é? Ele teve tudo certinho, mas aí ele não conseguiu, logicamente, voltar a ativa dele, não voltou, logicamente, a questão motora dele, a questão de pensar, andar, né? Foi afetado. Então, ele ficou, logicamente, numa cama e veio, logicamente, falecer. Tá? Então a gente tem 2 situações. Pode ser que pessoas mais jovens, tá, quando acontece esse acidente, se recupere mais rápido que uma pessoa que já tem uma certa idade. Isso acontece também quando o meu paciente infarta e tem idades diferenciadas. Um jovem de 23, 24 até de 30 anos, ele não consegue sofrer um infarto e pode vir a falecer. Ele sofre um infarto, mas ele não consegue, logicamente, reverter aquele quadro. Já uma pessoa idosa pode ter um infarto, às vezes 2 infartos, e ele se recupera. Por quê? Porque as vias, logicamente, principalmente, a questão do coração está totalmente dilatada. Então, quer dizer, o meu órgão oco, ele está dilatado. Então, assim, a questão das minhas válvulas, tá, das minhas artérias, do coração também estão todas dilatadas, tá? E isso faz que uma pessoa que é mais velha suporta, tá, um infarto que logicamente uma pessoa nova, tá? Que depois a gente vai descobrir isso. Então, o catéter de PICC, na verdade, tá, é por conta disso. Diálise, tá, peritoneal, tá, ela é realizada em casa, essa diálise, tá, mas a gente pode, logicamente, realizar no hospital e podemos, logicamente, fazer uma diálise no paciente, tá, ali mesmo na UTI. Tá? Porque tem pacientes que eles vão perdendo as funções renais. Se a gente não reverter o quadro, o meu paciente ele precisa de uma diálise. E uma delas mais recomendada é a peritoneal, tá? Que é introduzida logicamente no abdômen, tá, do meu paciente, que permite logicamente uma função de líquido, tá? Logicamente abdominal, e ali logicamente vai uma troca de diálise, e é um procedimento muito simples, por isso que esse procedimento é muito realizado em casa. Você pode colocar ali, tá, em casa dura 12 horas, não é? Meu paciente ele vai dormir, ele vai fica até às 7, coloca das 7 até às 7, 12 horas, tá? Que é muito simples. E no hospital a gente pode fazer também, tá? Mas a gente tem a diálise, que no hospital é mais utilizada, que a gente, dependendo do meu paciente, a gente vai, logicamente, ter o catéter central, tá? Para fazer a diálise, e depois, se o meu paciente vai se recuperando, vai fazer uma fístula, tá? Que você já sabe o que é uma fístula. Às vezes, se o meu paciente estiver muito debilitado, o médico opta fazer logicamente uma fístula. Por quê? Porque o catéter central a gente utiliza mais para medicação,
tá? E ali, fazendo a fístula, deixa a fístula amadurecer. Amadureceu a fístula, logicamente vai ser introduzido o catéter para fazer a diálise, tá? A hemodiálise, tá? Então essa máquina a gente tem também no centro, tá, da UTI, tá? Tem que ter, tá? Ou o meu paciente, tá? Ou eles levam uma máquina diretamente para UTI, ou o meu paciente desce para fazer, logicamente, a hemodiálise. O meu paciente só desce quando ele está, logicamente, no estado crítico, que ele tem uma patologia chamada insuficiência renal crônica, tá? E ele está na UTI, logicamente, para se tratar de uma infecção ou, logicamente, da insuficiência, tá? E ali a gente coloca o meu paciente na cadeira e desce com ele, tá? Às vezes, tá? Isso depende muito de UTI para UTI, tá? Mas geralmente é feito na UTI, tá? A gente não pode tirar o paciente, mas isso depende muito do padrão da UTI, tá? UTI para UTI, tá? Aqui a gente tem os sedativos, tá? E logicamente os analgésicos, tá? Que a gente utiliza bastante, tá? Ó, o fentanil, tá? Ó, é um deles, tá? Ó, Diforme, tá? Que é a morfina, tramadol, que todo mundo conhece, tá? Midazolam todo mundo adora, tá? Clonazepam, tá? Diazepam, clonazepam, ó, paracetamol, tá vendo, ó? Isso daqui vocês estudaram, né? Isso aqui vocês estudaram já em questão de farmacologia, tá? Só estou mostrando porque a gente vai, logicamente, trabalhar com essas medicações, tá? Aqui a gente tem os sedativos, tá vendo, ó? De agonistas, tá, ó? Que vocês já trabalharam muito sobre isso, tá? Trabalharam também o que é agonista, antagonista, tá? Então, vocês já trabalharam muito isso, tá? E, logicamente, é usado essas medicações, a dipirona, aqui, ó, dipirona, tá? Ó, o cetoprofeno, tá? Sedativo e, logicamente, analgésicos que a gente utiliza, tá? Na unidade de terapia intensiva, que é na UTI, tá? Então a gente utiliza muito esses medicamentos, fora outros também, tá? Por enquanto eu só estou mostrando aqui que a gente vai já começar, logicamente, a trabalhar com medicamento, tá? Que é muito bom a gente saber desses medicamentos, tá?